Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Assim como combinado, seguindo todas as quartas, né? A gente tem um encontro marcado com vocês aí sobre um determinado tema relacionado ao nosso tema principal ali, que é melhoria constante, né? Melhoria contínua, tá? E hoje a gente vai falar de um tema que é bem importante, tá? Que está relacionado principalmente quando, o que acontece? A gente faz um planejamento, a gente mapeia em cima desse planejamento, a gente levanta os KPIs que a gente precisa alcançar dentro da empresa e a gente coloca uma meta, isso é, a gente traça uma meta dentro da empresa. Em função dessa meta, a gente vai fazer o desdobramento para as áreas e, lógico, que as áreas também elas vão colocar alguns objetivos, né? Em cima do que a gente veio vendo nas outras aulas, tá? Então, a gente veio criando, e a gente já está, seja na metade aqui, de um processo que é, depois que a gente já tem o mapa pronto, a gente já tem as causas prontas, a gente já definiu a priorização em cima dessas causas, a gente precisa agora trabalhar com uma classificação, tá, em cima dessas causas, para que eu tenha blocos dessas causas. Isso é, eu não vá trabalhar com 30, 40 causas. Então, eu vou fazer blocos que vão me reduzir ali para 5, 6 blocos, 7 no máximo blocos ali, que são blocos mais simples de você resolver, tá? E a gente tem duas ferramentas que são bem importantes, que são utilizadas nessa etapa aqui. Uma delas é o Ishikawa, tá? E outro o diagrama de afinidades, ou então o diagrama de KJ, lá, que eles acabam chamando, tá? Vocês vão ver um pouquinho para frente em cima disso daqui. Antes de começar, tá? Eu gosto de falar um pouquinho aqui sobre quem sou eu, até para você que é novo aqui e está entrando. Então, quem está falando para você aqui, uma pessoa que já tem um bom tempo de mercado, tá? Então, eu já tenho mais de 15 anos aqui, ou seja, eu trabalhei dentro da indústria, tá? Então, eu vi como acontecem as coisas dentro. E outro lado aqui é que eu estou mais de 15 anos dentro de uma instituição, tá? Nesse caso que é a PUC, tá? Então, eu trabalho aqui dentro, eu desenvolvo projetos, eu trabalho em cima de projetos, eu sou professor de graduação, professor de pós-graduação, tem algumas pós-graduações que são as minhas aqui, mas eu desenvolvo projetos aqui. Então, eu tenho 15 anos de indústria e mais 15 anos interno aqui na PUC, já desenvolvendo projetos. Não é que eu tenho 30 anos, eu trabalhei em uma etapa em paralelo disso aqui, só para deixar claro, tá? Então, dentro das minhas redes sociais, e eu até convido vocês, tá, para entrarem depois nas minhas redes sociais, porque, assim, diferente de alguns, dependendo da maioria, na verdade, eu gero conteúdo, tá? Aqui tá a minha rede social, aqui do meu Instagram, então você vai ver ali que tem bastante conteúdo, aí conteúdo interessante ali para você ler do seu dia a dia, tá? As relações de algumas empresas, como elas estão crescendo, o que elas usam de ferramentas, tá? Tem uma parte ali da metodologia da Lean Six Sigma, que é uma base bem importante que eu tenho sobre os projetos que eu acabo implementando. É evidente que vai ter alguma coisa sobre mim ali, até para você entender que eu sou uma pessoa normal, assim como você, tá? A diferença é que eu tenho alguns estudos relacionados a alguns projetos, tá? E também, evidente, tá? Que eu tenho aqui algum conhecimento relacionado ao que eu trabalhei lá atrás. Outra rede social que eu convido a você visitar, vamos lá, para essa aqui, tá? É o YouTube, tá? Aqui no YouTube eu gravo, tá? O que a gente está fazendo hoje aqui e disponibilizo para vocês assistirem, né? Previamente, lá tem alguns conteúdos aqui, algumas gravações, tudo mais. Então, convido você também a entrar nisso daqui. Também convido você a entrar aqui no meu LinkedIn e aqui também tem bastante coisa interessante, até porque essa rede ela é uma rede muito mais empresarial, né? Muito mais business e tudo mais, tá? Você sai um pouquinho daquela parte ali que é mais pessoal e aqui entra mais o business, você vai ver bastante postagens aqui, algumas evidentes que são postagens que eu fiz lá, eu repito aqui, outras eu só faço aqui, outras eu só faço lá. Lógico que também tem o grupo, tá? O grupo VIP do WhatsApp, tá? Que eu acabo, lá no final, né, da apresentação, acabo chamando vocês para entrar. Por quê? Porque lá eu disponibilizo alguns materiais que são das nossas aulas que a gente tem aqui e também alguns comentários que eu acabo fazendo que eu deixo lá. Beleza? Dito isso, então vamos seguir aqui para a ideia de hoje, tá? Então, na ideia de hoje, como eu estava passando para vocês, então, a gente vai ver um pouquinho dessa relação que tem
do caos ao resultado. Isso é melhorias contínuas simples e visuais. Tá? Por que é importante a gente ter essas melhorias simples e visuais? Deixa eu colocar aqui. Lá, você que está entrando aqui agora, vamos lá, vamos em conjunto aqui. Então, assim, essas melhorias simples e visuais que a gente tem dentro do nosso processo aqui, tá? que traz aqui para a gente uma ideia, tá? De como a gente vai fazer essas divisões que a gente estava falando antes ali, daqueles cases, daqueles casos, ou então daqueles problemas que você tem dentro do seu processo, vão fazer com que a gente, então, extraia, seja, de muitas causas, né, que a gente estava falando antes lá, que a gente vai ter de muitas causas, e a gente vai ter poucos blocos. Isso vai facilitar, principalmente quando você olhar e quando você for direcionar isso daqui para algumas outras áreas, ou mesmo que você estiver trabalhando. Quando a gente tem muitas oportunidades, você tem muitos problemas, isso ali faz com que você tenha um pouco de receio, na verdade, de você até trabalhar em muitas frentes. Ah, será que eu vou conseguir resolver tudo isso aqui? A priori, você até consegue se você for organizado. Mas quando você organiza, seja em blocos de afinidades, e eu vou explicar um pouquinho o que seriam essas afinidades, tá? Isso daqui deixa muito mais fácil de você resolver. Então, ele direciona melhor, ele passa uma tranquilidade, né? Você consegue conversar com as áreas distintas das empresas, ou da empresa que você trabalha ali, que tem responsabilidade com aquelas causas, né? Ou então com aquelas propostas que você esteja pleiteando para você resolver ao longo do processo. Então, é muito mais fácil, tá? Dito isso, então olha só o que a gente vai ter aqui. Então, qual que vai ser o nosso dia de hoje, que é nosso horário de hoje, tá? Então, aqui a gente vai ter, lógico, a gente já falou sobre essa abertura, aqui eu vou falar um pouquinho dos conceitos, depois a gente vai ver duas ferramentas em paralelo, tá? Que uma é o Estical e a outra é a ferramenta que a gente chama de método QIDJOT aqui, ou diagrama de afinidades. Há uma prática aqui no meio, tá? De ambas as ferramentas, e depois lá no final a gente vai ter, seja as redes sociais ali, que eu vou convidar vocês a seguir. Dito isso, olha só que interessante isso daqui. Como que a gente organiza o caos, tá, que eu estava falando ali? Você tem muitas informações dispersas, né, você tem muito achismo, você tem muitos sintomas ali, seja das áreas onde você está. Uma das coisas que eu comentei nas últimas aulas é: não deixe as outras pessoas informarem você sobre um determinado tipo de problema. O que eu quero dizer com isso? Se for possível, vá ao local, né, compartilhe o que você está vendo, né, sobre aquele caos, sobre aqueles problemas, tá? Depois eu vou complementar, né, sobre esse problema que eu estou falando, sobre o caos, sobre a causa, para a gente ter uma diferenciação entre sintoma, tá, e causa, tá? Só para você entender o que seria essa parte de sintoma e causa aqui, principalmente dentro de um processo que a gente está falando de caos, o sintoma, tá? É quando você, por exemplo, está com uma temperatura alta, tá? Você está com, né, um sintoma ali, seja de um resfriado, ou mesmo está com sintoma de uma dor de garganta, ou de uma gripe, tudo mais. Isso é um sintoma. Isso é você não está passando bem, tá? Mas qual que é a causa principal? A causa principal, aí, tipo, você vai fazer um exame, tá? E esse exame que você vai fazer vai te indicar, seja que você está ali, seja com um determinado vírus. Então, essa é a causa raiz. Tá? Ah, não, mas eu já vou tratar antes. Você pode estar tratando, e muito acontece aqui no Brasil, as pessoas se automedicarem, vai lá, compra um remédio, traz e trata um negócio nada a ver. Aí passou uma semana, o cara está tratando, seja algo que nem tem, né? Às vezes é um problema que não é a tal da gripe lá, mas a febre, ela sempre é um sinal que algo está errado. E a pessoa fala, não, mas é que eu tô com resfriado. Então, um sintoma que não tem nada, um sintoma assim, que não tem relação nenhuma com o que a pessoa achava que era a tal da gripe, né? Que era a causa raiz, era um outro problema lá. Isso é importante para quê? Porque quando outras pessoas te falam, tá? Você vai partir da opinião dessas pessoas. E é o achismo, né, que a gente estava falando, não caia no achismo. Porque quando você cai no achismo, ele é assim, ele é muito complexo, porque é o 50-50 que a gente estava comentando nas últimas aulas, tá?
Porque isso daqui, ele pode ser algo positivo ou também pode ser algo negativo. Em que relação? Se você acertar, cara, vida que segue. Se você errar, né, você vai perder credibilidade. Isso é, tudo que você acaba falando, as outras pessoas, elas sempre estão medindo a gente. Então, quando as pessoas começam a medir você pelo que você fala e que você seja acerta ou erra, então você pode ter um score ali de muito erro. Então, isso vai fazer com que você, ali na frente, né, as pessoas elas tenham um pé atrás com você, vão fazer com que você não cresça profissionalmente. Então, é melhor, né, muito melhor, em cima de sintomas que você tem ali, fala que não sabe. Tá? Qual que é a causa disso? Não sei, cara. Né? Vamos pesquisar. Então, por isso que existem algumas ferramentas, tá? Que eles vão organizar isso aqui de uma melhor maneira, vão trazer, vão deixar muito mais claro, tá? E lógico que a gente vai conseguir trabalhar, seja num consenso entre as equipes ao qual você está trabalhando. Até porque quando você levanta muitos sintomas, muitas opiniões, né, e as opiniões são divergentes, as pessoas tendem a puxar, seja para o teu, ou então para o seu, né, nicho de mercado, então para o seu nicho de trabalho. Ah, aqui é o mais importante esse. Mas do outro lado ali, cara, passou a sala, passou o corredor, já aquilo ali nem existe para aquilo lá de lá. Mas quando você está avaliando, aquilo é o mais importante para você. Então, as duas ferramentas são extremamente importantes. Uma é diagrama de afinidades, conforme eu falei para vocês, e o outro é Ishikawa. Dito isso, então, olha só. A gente vai entrar primeiro no diagrama de Ishikawa, que é o mais conhecido como causa e efeito. Tá? É uma ferramenta extremamente visual, ele tem uma figura também, pode ser espinha de peixe, que o pessoal conhece, tá? Ele tem uma figura de uma espinha de peixe, onde na cabeça você tem ali o teu problema, e nas espinhas ali você tem os tal dos 6 N's, tá? Mas são, na verdade, ali, tipo, os blocos a qual as pessoas, elas acabam alocando as causas que têm relação com aqueles N's. O que é importante a gente falar aqui? Quando a gente usa isso daqui? A gente usa isso daqui depois que você faz um brainstorm. Você não faz o brainstorm com o Ishikawa, tá? Porque, na verdade, você se restringe quando você coloca o Ishikawa para fazer isso ali. E não é ideal você fazer, tá? Então, assim, ó, ideias para estruturar o pensamento antes de coletar, isso é dados profundos. Então, nesse caso, faz primeiro o brainstorm, analisa todas aquelas causas, aí você faz um diagrama, aí você faz um diagrama de afinidades, aí sim você faz o diagrama de escala. Mas, calma, uma coisa cada vez. Então, quando que a gente vai utilizar? Quando você já tem as boas causas. Tá? Qual que é o benefício que eu tenho aqui? Você tem uma visão muito mais sistêmica das causas, porque você tem os blocos aos quais eles estão associados. Você não tem mais todas aquelas causas, 30 causas ali dispersas, né? Você tem poucos blocos de causas. Gera um consenso entre as equipes, porque você está numa mesa e você, na verdade, vai fazer o quê? Você vai discutir, ou seja, aquela causa, ela cabe em qual tipo de espinho, ou então em qual tipo de M que você tem ali, tá? Então, vai ser um consenso e a pessoa, eu posso colocar em 2? Não, porque se você colocar, você duplica a causa, você vai estar duplicando, seja os teus grupos que você tem com causas repetidas. E se eu errar o grupo? Cara, coloca um outro, tá? Não tem problema, coloca um grupo ali. É mais para você ter, seja, poucas causas, tá? Para você trabalhar. Depois, lá na frente, vai ter outra ferramenta que a gente vai fazer ali para a gente priorizar e tudo mais. Na verdade, a gente até fez, que era good, a gente prioriza, né? Seja lá na frente, ou mesmo a gente já vai trazer as evidências, às vezes essa causa nem tem uma evidência, focal ali, foi só uma causa levantada em cima de um brainstorm, mas ela está dentro de um bloco. Segundo, você evita focar apenas em sintoma, né? Lembra? Você não tem a causa ali, você só está focando no sintoma, né? Na quebra, na velocidade, na falta de velocidade, no alto custo, na falta de cliente, na falta de dinheiro. Isso é sintoma, né? A gente tem que entender qual é a causa que tá acarretando aquilo, tá? E é uma base sólida para uma análise que a gente tem, tá? Uma coisa bem importante a gente tem que colocar aqui, ó, o Ishikawa não prioriza a causa. Tá? O Ishikawa não prioriza a causa, ele apenas organiza. Tá? Ele vai fazer uma combinação disso aqui com a GUT e depois com o Pareto. Ele somente vai organizar, seja aquela, entre aspas, bagunça que você tem de tantas causas que foram levantadas. Tá? Como que a gente vai construir isso daqui? Primeiro, você vai definir, seja o problema ao qual você tem ali, né? Isso você vai colocar ele na cabeça do peixe, que a gente chama ali, então, no teu desenho que a gente tem, a gente coloca na cabeça. A estrutura aqui
Ele é uma espinha com 8 M's ou com 8P, já vou falar isso daqui, que é na parte de serviço a gente utiliza os P's, tá? Na parte de produção a gente acaba utilizando mais os M's, até porque é algo mais do dia a dia do pessoal de produção. Faz o brainstorm, aprofunda que seja as causas, pode ser que seja necessário você fazer, seja uns 5 porquês, não vou falar hoje de 5 porquês, mas é uma ferramenta bem útil, dá para você fazer dentro do Scout, tá? Em cima de uma causa, por que aquela causa disso? Ela vai gerar uma resposta daquela causa, você carrega dentro ali. Por que eu não gosto de fazer muito dentro do próprio Scout? Porque o Scout ele já não é uma ferramenta tão visual com relação a muitas causas que você carrega. Tá? Se você tem muitas causas, ele fica bem carregado. Então, se você já tem uma ferramenta bem carregada lá, e você começa a fazer um 5 porquê ali, cara, o negócio vai ficar muito grande. Então, vai ficar, a distribuição ali, ela vai ficar um pouco, não vai ficar tão legal, não vai ficar tão visual, tá? Então, eu aconselho fazer depois esses 5 porquês, tá? E lógico que você vai validar isso ali, né, com as causas que são reais e vitais, tá? Então, uma causa é real e vital. Lógico, o indicador ele vai apontar que é uma causa que é vital, uma foto, uma evidência, tá? Uma evidência física, uma evidência de um relatório, uma evidência de uma reclamação, tudo isso daí é uma evidência real do que existe. Então, dica aí, ali, ó, seja mais smart específico na mensuração, use categorias que façam sentido, quantidade importa nessa fase, até por isso que você seja empilhando causas que tenham relações comuns, não pare no sistema superficial e circule as causas prioritárias. Então, o que seria, né, dentro dessa análise dos 6 M's ali, que eu estava falando? Para quem não conhece, né, os 6 M's, ele é bem fabril, tá? Porque ele trata do método, e toda empresa precisa de método, tá? Então, são processos, procedimentos e regras que você vai carregar ali dentro. Então, uma falha no procedimento, uma falha no processo, uma falha no método, vai entrar em método, tá? Então, exemplo aqui, uma POP desatualizada, tá? Uma máquina. Então, máquina, equipamentos, ferramentas e softwares. Então, todas as causas que estão relacionadas a equipamento, uma falha do equipamento, uma quebra do equipamento, um bug no sistema, isso daqui é máquina. Então, uma falta de manutenção, máquina, você vai carregar aqui dentro, beleza? Depois, mão de obra. Pessoas, treinamento, aspectos físicos e mentais, sei lá, fadiga, falta de treino. Então, quando a gente fala de mão de obra aqui, está relacionado a pessoas, algo que está acontecendo com pessoas. Material, matéria-prima, peças e insumos. Então, ó, peça fora de especificação. Então, isso daqui, até matéria-prima. Matéria-prima defeituosa, né? Matéria-prima com baixa qualidade. Então, assim, todas as causas que sejam de matéria-prima, né? Desculpa, de material, você vai carregar nesse M aqui. Medição, ó, instrumentos, calibração, métricas e controle, balança de calibrado. Não tem um exemplo melhor aqui para definir o que é uma medição. E o último, meio ambiente, condições do local, clima, espaço, ruído, layout. Então, olha lá, iluminação ruim. Então, esses são os 6 M's. Tá? Lógico, aqui na frente, a gente vai colocar, daí tem a cabeça do nosso problema, a gente acaba colocando ali na frente qual seria o nosso problema principal. Então, seria método, máquina, mão de obra, material, medição e meio ambiente. Dica de ouro, tá? Isso daqui é uma metodologia, mas não significa que você tem que seguir isso daqui como se você tivesse escrito em pedra, cara, tá? Então, assim, não seja tão rigoroso. Se você precisar mudar um MDC aqui, mude. Ah, vou tirar método e vou colocar pós-venda. Beleza, cara. Vou tirar máquina e vou colocar fornecedor. Tem problema? Não tem, cara. É organização, tá? Então, o objetivo é provocar um pensamento, tá? E não esquecer nenhuma área importante. Estava falando os 8 P's lá. Então, os 8 P's estão relacionados à área de serviço. Então, olha só. Esse daqui é o método Abril, vamos para a área de serviço, tá? Que seria administrativo e tudo mais. Então, nessas áreas, quando você tira todos esses M's aqui, ou mesmo você até mantém um ou outro, tá? Que não vai mudar a ideia da ferramenta, e aqui você vai colocar preço, promoção, pessoas, que já tem ali, seria a tal da mão de obra, mas muda para pessoas, processos, tá? Que seria o método, tá? Para você colocar novamente, tá? Lugar, que seria o place ali, produto, tá? Produtividade e algumas evidências. Então, a
ferramenta ela é adaptável à sua necessidade. A ferramenta, o que ela vai fazer? Ela vai orientar, coordenar, vai deixar claro, né? Coordenar, eu estou falando assim, que é a parte da onde você classificou, ela tem uma orientação ali dentro, tá? E lógico que ela vai orientar as pessoas que olharem para ela, para as pessoas entender de quem é aquele problema, por que aquele problema lá, por que aquelas causas estão acarretando aquele problema, em cima, lógico, daquele grupo de evidências que a gente está trazendo em cima daquelas áreas. Uma vez que a gente tem isso daqui bem feito, bem montado, então a gente precisa utilizar algumas boas práticas. Primeiro, não confunda causa com sintoma. Aquilo que eu estava falando antes, lá, ó, sintoma é o que você vê. Cara, olha a melhor expressão. Sintoma é o que você vê. Causa é o que gera o problema. Então, pergunte o porquê até você chegar na origem. Então, o sintoma é sempre algo que as pessoas como um todo estão vendo. Né? Eu estou vendo que você está, cara, assim, ó, você está com febre, tô vendo que você está quente, você está vermelho, né? Qual que é a causa? Né? A pessoa vai levantar várias coisas ali, assim como eu falei para vocês, né? E em cima disso, lógico, que a gente vai ter que aprofundar para gerar causa. Especifica a estratificação, então, ó, seja preciso, onde ocorre, quando ocorre, quem está ouvindo, evitar a generalização do erro humano, né? Ah, isso daqui foi o pessoal lá do turno 2, do turno 3, ou então o pessoal lá do administrativo, o pessoal da RH. Então, não me generalize, porque isso daí é muito prejudicial. Direcione, não saia caça às bruxas também. Direcione, seja aonde está ocorrendo, em qual máquina, qual processo, qual computador. O que eu comentei aqui, volta a se repetir as boas práticas. Ó. Vá no Gemba. Tá? O Gemba é você olhar, você estar, você ver com os seus olhos. Né? Faça a reunião, vá no local, use dados, tire fotos, colete informações e amostras. E, por último, evite pular para a solução. Cara, solução, assim, ó, eu sei que é muito do nosso ser, da gente querer já ter uma causa e eu vou já propor uma solução. Calma, mas segura a emoção, se controla, faça todo o processo, use toda a metodologia, não pense em solução. Ah, essa causa aqui, a solução é tal, essa causa, a solução é tal. Esse sintoma que está ocorrendo por causa disso, vamos solucionar. Não, não, não. Não levante, não misturem as coisas. Você somente está num processo agora de você empilhar, de você colocar causas que têm relações comuns dentro de um bloco. Ponto. Tá? Então, faça passo a passo para você não pular etapas, porque quando você tende a pular etapas, tá, você acaba se perdendo no processo. Então, segura a ansiedade, foco agora em entender as causas e não propor soluções alguma. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, de um caso real, seria um caso da indústria, atraso na expedição. Então, conforme eu comentei com vocês, atraso na expedição é o meu efeito Y que eu tenho aqui. Tá? Nesse caso, eu tenho lá as causas mais prováveis, aqui é somente um indicativo, tá? Não tem efeito, assim, não, eu tenho que atacar essa causa. Não, é somente um indicativo. Vou pegar o Joãozinho, a Mariazinha, né, o Fernando aqui, e todos eles me trouxeram alguns, e eles falam, isso acontece muito rotineiramente, eu vou lá e marco somente com uma cor diferente. Então, usando o exemplo, método, roteiro desatualizado, falta de procedimento de carga, sequência manual, máquina, esteira comparado, empilhadeira sem bateria, leitor de código falhando, mão de obra, falta de treinamento, turnos subdimensionados, alta rotatividade, material, falta de embalagens, etiquetas com cola fraca, paletes danificados, medição, balança descalibrada, sem tempo padrão, metas pouco claras e meio ambiente, layout confuso, iluminação insuficiente e corredores bloqueados. Veja, todas as causas estão clarissimamente bem direcionadas em cima do seu CVM. Mas se eu trocasse uma ou outra aqui, né, eu colocar aqui sem padrão e colocasse lá em método, tem algum problema com isso? Nesse primeiro momento, sem dúvida que não, porque somente está organizando as causas. Quando você chegasse lá no método e disse que essa causa não pertence, você ia devolver ela para a medição. E, ao mesmo tempo, lógico, as pessoas que estariam trabalhando em medição, elas falarem, você está certo, porque isso aqui não tem
efeito ou mesmo não tem relação nenhuma com o método, tá? Mas é mais para a gente organizar todas essas causas. Então, antes eu tinha 3, 6, 9, 12, 15, 18, agora eu tenho somente 6 blocos. Muito melhor, certo? Muito bem. O diagrama de afinidades, né, que é o nosso método KJ. Por que o KJ? Porque ele foi desenvolvido pelo tal Akita Jiro. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Ó? De grupos baseados em relacionamento, que é basicamente o que a gente estava falando antes com o Ishikawa. Mas calma, ele tem diferença. Tá? Ele tem diferença. Então, a gente vai usar esse daqui. Pós-sessões de brainstorm, análise e pesquisa aberta, feedback de clientes e entrevistas de exploração. E vai trazer benefício a gente identificar padrões de culto, criar alguma convergência, né, no tempo correto, promover engajamento e também transformar o caos aqui em uma estrutura mais lógica. Pô, por enquanto que você está falando é igual ao Scrum, tranquilo, tá? Às vezes vão fazer a mesma ideia, mas aqui tem algumas regras já que são interessantes. As etapas de agrupamento devem ser feitas em silêncio e se evita discussões prematuras, persuasão e viés de autoridade. Então, beleza. Lá no Ishikawa, a gente estava falando que quando a gente está distribuindo, a gente faz, seja com as pessoas que estão dentro do processo, né, com as pessoas que estão dentro da mesa ali, seja discutindo aquelas causas. Aqui já não. Aqui você primeiro faz a sua divisão, seja em silêncio, sem fazer discussões, para depois seja discutir se aquela causa tem relação, seja com aquele bloco ao qual você definiu. Então, qual que seria aqui o processo? Primeiro, define uma questão norteadora dos processos que vão focar o grupo, tá? A gente vai gerar post-its, tá? Então, todo mundo vai escrever ali, né? As pessoas não vão discutir, vão escrever as suas ideias nesses post-its e colar, tá? Seja, vão colando ali, aqui eu tenho uma área que é de pós-venda, né? Como exemplo ali. Então, todas as causas relacionadas à pós-venda, a pessoa vai escrever e vai colar ali. Sem discutir se aquilo lá está certo ou errado. Então, a gente vai agrupar em silêncio, tá? Movendo o que tem afinidade ali. A gente vai também ali nomear alguns clusters, né, que é os grupos ao qual a gente está fazendo, e lógico que a gente vai priorizar em cima daqueles clusters ali o que tem mais relação com aquele problema. Porque aqui já começa a ter também uma relação de algumas causas comuns, e quando essas causas são comuns e elas começam a repetir, é evidente que aquela causa ela tem muito mais peso do que uma causa que seja somente uma ou outra pessoa que coloca. Então, como a gente estava falando, primeiro a gente vai, seja, analisar as barreiras que impedem a gente fazer a pergunta clara, depois a gente vai trazer ali, seja, um processo de post-its, né, escrevendo de uma maneira que fique legível para todo mundo. Depois a gente vai fazer, conforme eu comentei ali, em silêncio, todas essas divisões, né, usar alguns verbos ali, ou substantivos fortes, né, para a gente definir quais são, seja, os nossos grupos que a gente tem dentro desses clusters, ou mesmo dentro desses grupos ali, e a gente, lógico, depois vai definir em cima de votos, né, conforme eu estava comentando para vocês, os que têm mais relação entre eles, para eles se tornarem os blocos principais. Nada mais é que alguns grupos que a gente vai definir, seja, olha, aqui vou ter tem muita causa relacionada a agendamento. Então, nesse caso aqui, como nesse exemplo aqui de clínica médica, tá? Então, é uma análise de reclamação que a gente está fazendo aqui, então, de agendamento. Demora para confirmar a consulta, telefone sempre ocupado e canais digitais limitados. Né? O problema principal, reclamações. Isso daqui é interessante também. Você tem que deixar bem claro qual é o teu problema com qual você está trabalhando. Então, dentro de um flip chart, ou mesmo dentro de um quadro, ou uma sala que você esteja, coloca na parede qual é o teu problema grande principal. E em cima desse problema, as pessoas vão trazer esses post-its aqui, e depois que eles trouxerem esses post-its, tá? As pessoas vão organizando, ó. Então, eu tenho agendamento, atendimento, cobrança e instalações. Daí, eu defini qual é o nome daquele grupo, escrevi de uma maneira grande para que todos vissem, e as pessoas vão colando ali os seus post-its. Atendimento, recepcionista sem empatia, tempo de espera acima de 40 minutos e falta de comunicação sobre atraso. Cobranças, valores não transparentes, problemas com convênio e
nota fiscal demora a chegar. E a última, instalações sinalizam confusões nos corredores, salas de espera confortáveis, estacionamento lotado. Veja, tem várias causas que eu já poderia sair atirando para vários lados aqui de resolver várias delas. Recepcionista sem empatia? Não, vamos trocar uma ideia com esse recepcionista. O que está acontecendo? Tempo de espera acima de 40 minutos? Tá? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, chamar menos. Então, veja, não é o momento de eu sair solucionando. É o momento de eu levantar as causas e depois eu partir ali na frente para ver se essa causa realmente existe. Porque aqui ainda são propostas de causas. Tá? Essa causa realmente existe? Não sei, às vezes nem é a causa raiz, né? São sintomas que a gente está puxando aqui. Isso que é importante. Uma vez que a gente tem isso aqui, então, ó, as diferenças entre os dois. Isso daqui é bem importante. Primeiro que o método QJ aqui, tá? Que é o diagrama de afinidades, ele vai fazer o seguinte, a natureza dele, né, é indutiva organizadora. Indutiva organizadora. E o Ishikawa, que é o nosso espinho de peixe aqui, é dedutiva causal. Olha, isso daqui é muito importante, porque são coisas totalmente diferentes. O Ishikawa, ele aprofunda o diagnóstico, tá? Beleza? Certo. Ok, tá tudo certo. Tá, deixa eu tirar uma informação aqui. Vamos lá. Conforme eu estava falando, são coisas totalmente diferentes aqui, tá? De quando a gente está falando em dedutivo, casual e indutivo. Ó, ou afinidades. Alta incerteza, tá? Porque você está no defining, você está definindo o seu problema, tá? E o escala não. Ali você já tem um problema estruturado, porque ele sai do analyze. Porque aqui no início ainda são propostas muito vagas, porque, como a gente está falando, é indutivo, né? Mais para você organizar ali, seja o que a gente vai fazer para frente. E o Ishikawa, a gente já fez o mapa de processo e a gente já fez também o brainstorming em cima do mapa de processo, ou então do fluxograma, da CM, e em cima daqueles processos, o que a gente fez? A gente trouxe as causas que estão relacionadas ali. Pergunta-chave, que é o que está acontecendo com a não afinidade? O Ishikawa, por que está acontecendo? Cara, são dois mundos totalmente diferentes. Dois mundos totalmente diferentes. E a base aqui, ó, dados qualitativos, que são os causas, e aqui já entra uma relação de causas e métricas. Então, né, os insights que a gente tem, ó, afinidades ampliar a percepção e causas aprofundar o diagnóstico, tá? É bem importante isso daqui porque você direciona muito bem as coisas. Então, dentro de um fluxo, tá? O fluxo que a gente está avaliando, o fluxo de método, né, que eu acabo utilizando dentro da fórmula dos passos, a gente vai primeiro fazer o brainstorm, depois afinidades, depois o check-out, depois a priorização, e daí vem o plano de ação. Veja, mas e se eu fizer somente a afinidade, tem algum problema? Não tem, gente. E se eu fizer somente o check-out, tem algum problema? Não tem. É questão de organização, tá? Uma informação bem importante que eu até coloquei como atenção. Ishikawa, ele não prioriza, tá? Então, para a gente priorizar, é depois desse cara, tá? Depois que esse cara está pronto, a gente acaba priorizando. Tem algum problema eu fazer antes? Veja, não também, tá? Porque vai depender muito do teu projeto ao qual você está trabalhando, mas ele não vai ter também um impacto muito grande. Até porque se você fizer uma priorização antes, você vai entrar já com todas as causas já validadas, priorizadas dentro, seja do teu escala ou da tua afinidade. Então você já vai ter direcionando, seja para quais áreas você vai ter que trabalhar aqueles blocos ao qual você seja levantou ou mesmo desenvolveu ali para você trabalhar internamente, para você resolver aquelas causas. Então, lógico, vai depender muito da quantidade de casos, da quantidade de blocos, da quantidade que, agora a gente está falando aqui, ó, o que você tem ali, se é muito indutivo, se é já algo mais casual, isso já é algo mais estruturado, então vai depender muito do tipo dessa causa. Até a gente vai ter uma outra ferramenta mais para frente, que é o 5 porquês, então ele vai estar
seja, embasando o que a gente está conversando aqui, tanto para afinidades quanto para fiscal, beleza? Uma vez que a gente já tem isso aqui, então, aqui até, isso aqui é bem interessante, tá? Caso vocês possam propor também, caso vocês façam um treinamento em cima disso daqui, tá? Proponham para as pessoas fazer um brainstorm, tá? Bem rapidinho, depois eles trabalharem em cima de um diagrama de afinidades e depois eles utilizarem um Ishikawa ali. Então, um exercício simples, rápido, mas que deixa muito mais visual tudo isso que a gente está falando aqui, beleza? Uma proposta, eu acho interessante, tá? Porque daí você consegue trazer, seja dessa parte mais de conhecimento, uma parte mais técnica, tá? Então você sai dessa parte somente de teoria, você entra na prática, tá? 10 minutinhos ali de proposta, um grupo ali de 3, 5 pessoas, dá boa. E eu convido vocês aqui, convido vocês também, seja para, veja, a gente está aprofundando ferramenta a ferramenta. E ali na frente, eu vou montar um arcabouço, eu vou montar um framework, e eu vou unir todas elas para a gente ter, seja um empilhado, eu estava falando aqui, empilhado de causas, mas é um empilhado de ferramentas que elas vão ter, seja um passo a passo para vocês aplicar. E isso daqui é bem importante, porque uma vez que você defina, uma vez que você saiba quais tipos de ferramentas, como que elas se aplicam, qual etapa que você aplica, como que você resolve ela, como que você carrega ela, isso faz muita diferença, tá? Seja para você definir um projeto, para você definir uma causa boa, para você, seja, sair com as causas boas para você implementar, isso propor soluções, e isso dá muita autoridade. Lembra que eu estava falando para vocês, você precisa acertar muito mais do que errar, isso é bem importante, sem sombra de dúvida. Convido vocês a entrar ali, aqui o QR Code, tá? Nos nossos grupos, principalmente o grupo aqui do WhatsApp, onde você vai estar recebendo os documentos. Isso aí. E esses documentos que você está recebendo, e esses documentos que vocês estão recebendo, daí depois vão ser documentos ali e depois vocês conseguem colocar eles de uma maneira do primeiro ao último, tá? Eles vão, eles vão fazer com que você tenha uma estrutura, seja de como você aplicar, seja um projeto, tá? O que que eu aplicar o projeto, tá? É você entender qual o teu primeiro passo, depois que você fizer esse primeiro passo, como que você consegue estruturar isso ali, como que você consegue definir, a gente estava falando esse tempo atrás, nas primeiras aulas a gente estava falando de como você definir um bom problema, aqui que ele tem que ter uma base, seja um dado confiável, ele tem que ter um indicador, você tem que sair com uma meta, você já tem que sair, seja quanto que aquele teu problema, ou então aquela sua oportunidade vai te trazer de resultados, tá? E isso, ao longo do tempo, você vai estratificar aquela causa, para daí você desenhar aquela causa, poder fazer um brainstorm e assim por diante, até chegar onde a gente, aonde a gente chegou hoje. É você, seja, mostrar de uma maneira mais visual, seja para você mesmo, ou então para quem você estiver apresentando, né? Mostrar de uma maneira muito mais visual como que aquilo ali funciona, ou mesmo como que ele dá resultado ao longo do tempo. E isso vai fazer muita diferença nas suas entregas. Todos os assuntos que a gente está passando aqui são assuntos assim que eu vivi e vivo até hoje, assim, que me trouxeram muito resultado, seja pessoais, tá? E resultados para as empresas. Então, assim, são ferramentas que eu apliquei e aplico, e não só eu, todos os professores que trabalham comigo aqui, eles aplicam também e geram muito resultado. Gente, a gente tem que sair do achismo, sabe? Aquele negócio de, o meu colega falou, o outro comentou, eu recebi por WhatsApp aqui, tô recebendo aqui, então é uma evidência. Não, evidência, o que é uma evidência? Pneu do carro tá furado. Qual que é a evidência? Ele tá murcho, tá no chão, tá furado, né? Então, é visual, você tem uma evidência do negócio. Não é, olha, o colega passou e lá falou que o pneu do teu carro tá furado.
Pode ser que sim, pode ser que não, né? Uma pessoa falou, né, vou lá conferir. Né? Então, a gente já fica ali na ideia que aquilo ali pode ser um problema que eu vou ter lá na frente. Mas até você ir lá, até você conferir, já passou muito tempo. Então, isso ali você pode tratar de uma maneira diferente. E a ideia nossa aqui, na verdade, é você ter essa segurança. E quanto mais segurança você tem, quanto mais habilidade você tem, quanto mais conhecimento você adquire ao longo do tempo, você vai entregar resultado melhor, você vai entregar um valor melhor. E aqui, pessoal, a gente está falando que a gente tem graduações, tem pós-graduações, mestrado, doutorado, assim por diante. Você pode ter formações no exterior e tudo mais, mas o básico bem feito dá resultado. Ah, mas eu já tenho o básico bem feito, o que eu posso fazer para melhorar? Pô, beleza, aí a gente vai entrar no Lean Six Sigma, trabalhar em variabilidade de processo. Mas aí é outro nível, tá? É outro nível. Primeiro a gente precisa fazer muito bem, seja a base, né? Gerar resultados. Cara, hoje eu fiquei a manhã inteira trabalhando ali para gerar alguns tipos de resultados que eu preciso, seja para algumas entregas. Mas é assim, né? Você vai ter que se dedicar, não tá do tempo nada, assim. Mas você vai ter que fazer. Se você não fizer, outra pessoa vai fazer. É melhor, às vezes, você fazer, desculpa, que você aprende do que outra pessoa fazer e aprender. Então, faça, execute, tá? A gente está aqui para te ajudar. Convido novamente, se inscreva nos canais, principalmente no grupo, tá? Porque você vai estar recebendo material, vai estar recebendo os informativos e a gente vai, ou seja, caminhar junto aí. Um ótimo dia para vocês. Até a próxima quarta. Até mais.